Então, nesse exercício aqui, a gente vai aprender o padrão Builder. Só que de quebra a gente vai fazer uma revisão em vários outros tipos de padrão. Tá? O padrão Builder ele é um padrão muito útil para a gente construir estruturas mais complexas. Então, quando a gente está usando Strategy, Proxy e outros padrões, muitas vezes a gente acaba criando aí essa estrutura complexa, né? Então, a gente vai criar uma estrutura até bem grande, né? Vamos fazendo testes de unidade. A ideia é o seguinte, né? A gente vai criar uma classe negócio que retorna uma string negócio, tá? Eu vou modificar um pouquinho aqui a funcionalidade vai ser a mesma, né? Só que a gente vai criar um nome e vai botar vários tratamentos ali, certo? Então eu vou criar duas subclasses, né? Que vão adicionar um hook method, né? Utilizando aí uma espécie de template method, né? Só que com um método só, e que ele vai chamar o cara na subclasse, né? Depois a gente vai criar um strategy que também pode adicionar nomes, né? E a gente vai criar um composite do strategy para poder adicionar os dois ao mesmo tempo, tá? A gente vai poder colocar proxies que eles vão também poder adicionar palavras antes ou depois, tá? Só que a coisa mais legal é que a gente vai construir toda essa estrutura usando um builder, tá? Que vai... como é que fala? Ele vai criar toda essa estrutura e a gente ainda vai usar a interface fluente, então a gente vai aprender também como fazer uma classe usando interface fluente. A interface fluente é aquela classe que você chama os métodos como se você estivesse escrevendo uma frase, certo? Então, vamos lá. New, vou criar aqui um projeto Java, ele está na perspectiva errada. Bom, a gente vai no other aqui, tá? Java Project, Next. Vou chamar aqui de Builder Fluent. Mas aí o legal é que de quebra a gente vai ver vários outros padrões aí no meio para a gente relembrar, tá? Então tem aqui a classe Builder Fluent, né? Eu vou começar criando aqui a minha classe, que seria aquela classe negócio que eu vou chamar de pessoa, certo? A pessoa ela vai ter um nome, certo? String nome. Vou ter um construtor aqui que vai receber o nome da pessoa, certo? Diga aí o nome do método para como eu chamaria essa pessoa. Não nome, é tipo senhor fulano, tratamento. Tratamento eu queria chamar o hook. Título, pronto. Então esse cara aqui, o título, ele vai retornar o tratamento, que é o meu hook method, mais o nome da pessoa, né? Mais um espaço, né? E mais o nome da pessoa, tá? Esse cara aqui não existe, eu vou adicionar ele, tá? A princípio ele vai ser o quê? Um método abstrato. Não quero que ninguém chame ele diretamente, então vai ser protected, tá? E ele vai ser abstract. Eita. Certo?
para ele poder ser abstrato, então a classe também tem que ser abstrata. Certo? Então, excelente. Agora eu vou criar subclasses de pessoa que vão implementar esse hook. Então, criar a classe aqui, senhor, certo? Que vai... O exemplo é besta, mas a gente vai ver vários padrões. Extends pessoa, né? Ele vai reclamar que eu tenho que adicionar os métodos e tenho que adicionar o construtor, certo? Então, apaga esses comentários aqui. Então, aqui o meu tratamento vai ser senhor, certo? E agora eu vou criar aqui a classe senhora. Sem querer, já vou colocar aqui já a pessoa. Lembrando lá do meme, senhora, senhora, né? Mulher atrás lá da mulher. Tem que criar aqui o construtor, né? Podia já ter pedido para gerar ali. E o meu tratamento aqui vai ser senhora. Ok? Então, eu já vou criar o meu builder, tá? E a partir disso já vou criar a versão inicial do meu teste de unidade. Ok? Então, vou vir aqui, new class, vamos chamar aqui, ó, pessoa builder. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter aqui dentro da minha classe uma variável pessoa que eu vou chamar de em construção. Certo? Ah, não tem isso aqui. Então, eu vou ter aqui um método que eu vou chamar de... Vou botar void aqui, depois eu vou mudar. Criar senhor. Aí passa... Criar senhor chamado fulano, né? O nome. E aí eu vou fazer o em construção. New, senhor, nome. Certo? Vou dar o Ctrl C aqui para já preparar, certo? E aí aqui criar senhora chamada, o nome, então eu vou dar um new senhora aqui. Ok? Aí, ó, quando eu utilizo a interface Fluent, normalmente eu retorno alguma coisa que ele continua chamando. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova classe, porque eu não quero que ele chame criar senhor e criar senhora em sequência. Certo? Então, essas classes que eu vou criando e retornando é meio como se fosse um diagrama de estados que eu vou criando durante a minha construção, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, uma classe que eu vou chamar de depois da construção, da criação, certo? E essa classe, ela vai ter somente o método get por enquanto. Public. O Cavaleiro tá atento ali. Todos vai retornar uma pessoa que eu vou chamar de get, né? Tem gente que vira e fala assim, mas não seria melhor build, né? Porque é um builder,
né? No caso, eu assim, para mim, isso não é uma convenção, eu tenho para mim o seguinte caso. Se eu vou construindo o objeto ao longo da chamada dos métodos e no final eu só retorno ele, eu uso get. Se eu vou juntando informação e eu realmente crio ele no final, aí eu chamo de build. Então nesse caso aqui, como eu vou criando, eu vou chamar de get, tá? Mas isso aí você pode usar qualquer um, na verdade. Tá? Isso é uma convenção do Guerra. Certo? E aí o que eu vou fazer? Aqui, como está dentro da própria classe, eu consigo acessar o cara privado ali sem problema nenhum. Tá? Aqui, ó, eu vou retornar um depois da criação. Ok? Então, a gente vai fazer aqui, ó, return new depois da criação. Ok? Então, vamos fazer lá o nosso teste de unidade e ver se está funcionando direitinho o builder, né? Vou criar aqui no mesmo pacote mesmo, né? Então, JUnit aqui, teste builder pessoa, adiciono o JUnit. Então, vamos colocar aqui senhor. Ok? Então, vou criar ali um pessoa builder. Opa. B new pessoa builder. Certo? Então, vou fazer aqui, ó, pessoa P é igual a B ponto. Não, B ponto. Criar senhor chamado Astolfo. Ponto get. Note que agora ele não dá mais aquela opção para mim do criar senhora. E nem eu consigo vir aqui e chamar um get sem mandar criar. Certo? Então venho aqui e dou o meu get. Bonitão. Tá? E aí aqui eu vou fazer um assert equals senhor Astolfo. P ponto título, né? É isso mesmo, né? Ok? Eu vou fazer o teste aqui da senhora. Então, aqui eu vou criar uma senhora chamada Maricota. E aqui vai ser a senhora Maricota. Então, vou vir aqui, vou rodar meu teste. Opa! Note que eu tenho duas subclasses em que eu não preciso saber, né, que elas existem. Simplesmente pelo builder eu crio lá o senhor ou a senhora e ele sabe que bota senhor ou senhora, mas não sabe como que eu faço isso. Certo? Eu vou colocar aqui vou criar um strategy, né? Agora dentro da pessoa, certo? Então o strategy ele vai poder adicionar alguma coisa antes, certo? Então vamos criar aqui uma classe, né? Que vai ser o meu título, titulação, strategy. Certo? Obviamente, ele está adicionando string, poderia ser um parâmetro, mas a gente vai criar classes diferentes para simular que poderiam ser comportamentos diferentes. Tá?
Então, a gente vai criar aqui a nossa titulação strategy. Eu quero que isso seja uma interface. Certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um método public string adiciona título. Ok? Então, vou salvar aqui. Vou criar aqui o meu... uma classe aqui que implementa a titulação strategy. Ué? Ah, não. Estou botando na superclasse. É aqui. Titulação strategy. E esse cara aqui vai ser o reitor. Certo? Então, ele vai retornar aqui como se trata um reitor. Magnífico, né? Certo? Eu vou botar o espaço porque ele vai adicionar. Certo? E um outro aí. Fale um outro aí, por favor. Deputado. Deputado. Deputado é excelentíssimo? Excelentíssimo. Excelentíssimo. E se o cara for um deputado reitor? Certo? Vamos pegar aqui, é isso mesmo. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui excelentíssimo, é isso mesmo? Muito bom. Ih, aí pode ser mulher, né? Vamos cochambrar aqui. Ó, tem gente que faz isso na vida real. Meu código tá realista. Chama até de presidente. Pois é. Devia ter pego um tratamento que não flexiona, né? Vamos lá. Então eu vou vir aqui na minha pessoa, vou colocar aqui o... Como é que chama? Titulação strategy, né? Titulação. Aí eu vou vir aqui no meu título e vou, né, chamar aqui, ó, titulação, ponto, adiciona título, mais o tratamento. Ok? Vou ir lá no meu pessoa builder. Aqui eu vou continuar chamando o meu depois da criação. Depois da criação, certo? Que é um reitor. Então, ó, vou chamar criar senhora chamada, que é um reitor. Não precisa ser um reitor, né? Que é reitor. Ficou feio que ele é, mas tá bom. Então, aqui eu vou fazer vou pegar... eu preciso de um get set ali, né? No meu pessoa. Eu preciso de um get set desse titulação ali. Então, source, generate getters and setters da titulação. Você pode falar, não, precisa só do set. Calma que vai precisar do get. Aí já faz uma vez. Eu vou vir aqui no meu em construção. Set titulação. New reitor. Né? Então aqui a gente dá um return this. Certo? Que ele vai continuar retornando esse camarada. Tá? E eu vou ter aqui que é deputado. Então, set titulação aqui, new deputado. Certo? Então, vou lá, vou rodar o meu teste.
Calma, vou criar meu teste aqui, ó. Senhor deputado. Quem nunca quis criar um teste chamado senhor deputado? Não. Que é deputado, certo? Ponto get. Então, criar uma senhora maricota que é deputado get. Então, eu vou chamar aqui, ó. Não, excelentíssima, né? Excelentíssimo senhora maricota. Certo? Então, vamos rodar aqui para ver se vai dar certo. E... Pô, deu ruim. Por quê? Porque tem no pointer exception. Isso, ó, vamos criar um no object, né? No object estava implícito ali na atividade, né? Certo? É o padrão surpresa aqui, né? Certo? Então a gente vai criar aqui, ó, a classe, né? Como é que chama quem não tem título? É o porra nenhuma. João Ninguém. João Ninguém, ó, perfeito. João Ninguém. O João Ninguém é o no object, né, da titulação. Aí, titulação strategy, certo? Então, o que o João Ninguém faz? Ele retorna uma string vazia, né? Tá? Então, o meu pessoa, ele começa como um João Ninguém. Certo? Será que funciona agora? Funcionou. Tá? Então, eu vou vir no meu teste aqui, ó. Eu quero saber se eu consigo criar uma... Não, aqui, ó. Senhora deputado, né? Tá? Agora eu quero saber se eu consigo um senhor reitor. Então, vou criar aqui o Pedro, que é reitor, criar senhor chamado Pedro, que é reitor, ponto get. Então, vai colocar aqui, ó, magnífico, acho que eu tenho assim, né? Senhor Pedro. Muito bom. Salva aqui e roda. Tá? Bom, agora eu quero o caso que o cara é reitor e deputado, né? Só que se eu chamar os dois métodos, ele vai não vai funcionar direito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um composite, certo? Então, vou vir aqui. Vamos criar o teste primeiro. Ah, mas eu já estou aqui. Vamos lá. Titulação composta, certo? Então, ele tem a interface, titulação strategy, finish, né? Então, o que ele faz? Ele é composto por duas titulações strategy, né? Titulação strategy, vou chamar aqui de T1 e vou colocar aqui o T2, cria aqui aquele construtor esperto aqui que o Eclipse faz pra gente, certo? Vamos dar uma cortada nas linhas aqui para caber tudo na tela, certo? E aqui, o que ele faz? Ele vai fazer o T1 ponto adiciona título mais o T2 ponto adiciona título. Opa, T2, certo? E o pulo do gato está aqui no Builder, ó. Porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se ele é um João Ninguém, certo? Eu vou ver se ele é um João Ninguém. Então, if em construção ponto get titulação instance of João Ninguém, certo? Deixa eu fechar esse negócio aqui para caber mais. Isso.
Se ele for um João Ninguém, então ele vai adicionar ali, certo? Ele vai sobrescrever. Se não, né, ele vai vir aqui, vai pegar a titulação. Então, vai fazer aqui, ó, titulação strategy, T é igual em construção, né? E aí ele vem aqui, ó, em construção. Ele vai vir aqui e vai adicionar set titulação, new titulação composite, titulação composta com o T. Ele vai botar primeiro o que o... Não, vamos fazer o contrário. Vamos botar sempre o que ele adicionar por fora, né? Então vai ser new reitor, certo? E aqui o T. Certo? Agora eu vou ter que fazer basicamente a mesma coisa aqui. Certo? Então o que eu vou fazer, eu vou extrair o método. Então, refactor extract method, vou chamar aqui adiciona título. Vai ser privado mesmo, que eu não quero que ninguém fique chamando, tá? Só que aqui, ao invés de eu ou seja, aqui o new reitor tem que ser aqui, ó. Certo? Aí vamos ver se ele faz para mim. É isso aí. Não, eu quero que bote titulação strategy. Titulação. Vou botar assim, nova. É a nova que tem que adicionar. Então, aqui seria a nova, ou aqui... Ops. A nova. Ok? Quando você chamar na sequência, não vai ser o João Ninguém. Hã? Quando você chamar na sequência, pode não ser o João Ninguém, pode ser um reitor. Então, se for um reitor, aí ele tem que adicionar o deputado. Então, mas aí você botou instância of João Ninguém. Então, ele está verificando se a titulação que está lá é João Ninguém. Se for, ele sobrescreve com a nova. Tá? Se não, ele cria o composite e adiciona. Pegar que estava antigo e ia... Porque aí você não precisava perguntar se era João Ninguém. Não, poderia até ser. Ia ficar um cara a mais ali, inútil, né? Só pra Mas é que quando eu vejo os instance of da vida, aí... funcionar. É porque esse instance of, ele tá verificando. É como se fosse o nulo. É como se fosse um is-null, assim, né? Tá? Aí a gente não precisa. Não precisaria, né? Mas aí senão ia ficar um cara inútil ali, né? Um composite quando tem um só. Né? Então, vamos vir aqui no nosso teste. Vamos ver se ele passa no teste aqui do senhor reitor deputado. Ok? Então, eu tenho aqui o cara que é reitor e que é deputado. Né? Então, tem que ser... Não quero escrever excelentíssimo, preguiça. Então, a gente está botando que põe depois por fora, né? Então, excelentíssimo, magnífico senhor Pedro. Caramba, hein? Aí sim, hein? Roda aqui. Muito bom, tá? Meu composite está funcionando. O legal é que, assim, eu poderia botar que é deputado várias vezes, né? Então, excelentíssimo, excelentíssimo, né? Então, tudo bem. O que está faltando aqui? Deixa eu olhar aqui a especificação. Tá faltando o meu proxy, né?
Então, eu vou criar dois proxies. Um que eu posso adicionar alguma coisa depois, certo? E o outro, então, se eu quiser falar amigo, excelentíssimo, magnífico senhor Pedro, de alta estima, por exemplo. Mais ou menos isso. Então, eu vou fazer aqui agora, eu vou criar o meu... vou chamar de tratamento. Certo? Então, eu vou botar aqui, tratamento antes proxy. Certo? Esse cara Bom, para ele ser um proxy, normalmente a gente cria um proxy em cima de uma interface, né? E a pessoa aqui não é uma interface. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro renomear a pessoa para a pessoa implementation, sei lá, alguma coisa assim. E eu vou vir aqui e vou extrair refactor, extract interface, né? Eu vou pegar isso tudo aqui e não, tira isso aqui. Vou chamar aqui de só pessoa. Tiro isso aqui também. Certo? Então, eu tenho aqui agora a minha interface pessoa. Ok? Então, eu vou ter aqui... Cadê o meu proxy? Que sumiu. O último. Ah, isso. Ele estava azulzinho, eu perdi. Então, ó, todo proxy, ele implementa uma interface e ele encapsula uma classe que tem aquela interface. Então, vamos lá. Private pessoa. P. E eu venho aqui e implements pessoa. Aí você fala assim, agora você manda o Eclipse gerar tudo ali. Não, eu vou mandar ele gerar os delegates. Né? Então, tem um cara bacana também, ó, generate delegate methods. Você marca aqui, ele, chama tudo. Eu já tenho o meu proxy vazio pronto para ser criado, né? Então, o meu proxy, eu vou criar aqui uma string que eu vou chamar aqui de palavra, para ele adicionar antes, né? Vou criar aqui o meu construtor aqui, ó. Generate constructor using fields, ok. E aqui, ó, no get titulação, quando tiver o proxy, ele vai colocar palavra, mais um espacinho, certo? E a titulação. Não é aqui, não. Toda vez que eu faço esse exemplo aqui, eu sempre boto no de cima. Então, ó, fiz o meu tratamento antes proxy. Aí eu vou querer criar agora o meu new class, que vai ser o meu tratamento depois proxy. Certo? Vocês vão entender por que eu estou fazendo assim, para a gente brincar com a interface fluente depois. Então, finish, tá? Aqui, implements pessoa. Cadê o meu outro proxy? Que eu quero copiar aqui ele. Na cara dura. Certo? Eu vou ter que vir aqui e mudar o depois. E aqui eu tenho que mudar a implementação para ele colocar depois. A gente é muito preguiçoso, né? A gente escrever seria bem mais rápido, né? Mas rola aquela preguiça, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, mais legal. Tá? Então, fiz aqui, né, os meus proxies que eu posso adicionar e tirar.
certo? Só que aqui, ó, no meu Pessoa Builder, eu quero colocar assim, fica escrito, adicionando depois tal palavra? Não, eu quero adicionando tal palavra depois. Só que tal palavra é um parâmetro, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer assim, ó, public, vou retornar um outro cara, que vai ser depois do adicionando, certo? Então, aqui eu vou retornar um depois do adicionando, que eu vou chamar de adicionando, aqui o nome, certo? E o que eu vou fazer aqui? Esse meu adicionando, ele vai receber o nome ali, tá? E ele vai ter um método que retorna, ele vai receber também o depois da criação. Então, ele tem que ter aqui, ó, private depois da criação, depois, não, deixa eu falar, depois da criação, pronto. Não, a criatividade para nomes de variável não ligou. E aqui o nome que eu tenho que adicionar. Certo? É tratamento, né? Deixa eu chamar aqui de tratamento. Palavra. Palavra, melhor, palavra. Então aqui vai ser palavra. Tá? Então o que eu faço aqui? Eu vou criar aqui cria aqui o construtor desse camarada, tá? Recebendo aqueles caras ali. E aqui, ó, eu vou criar o método que retorna um depois da criação, que vai chamar antes. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em construção, ele é igual a new tratamento antes proxy em construção e aquela palavra ali. Certo? Por que ele está reclamando? Sim. Return depois da criação. Aqui vai ser o depois. Ele vai colocar o outro proxy aqui. Certo? E vai retornar ali também. Então, vamos voltar neste cara, nesse adicionando aqui. Tá? Esse adicionando, eu vou criar depois do adicionando, certo? É igual a new, depois do adicionando, this e a palavra, certo? E aí ele retorna o D. Será que dá certo essa encrenca toda? Vamos ver. Salvei aqui, vamos fazer o teste lá. Tá? Então, ó. Public. Esse aqui eu vou criar do zero. Com proxy. Não, vou botar assim. Deputado amigo. Certo? Aí bota aqui um comentário. Só se eu for a onça, né? Não resisti à piada. Pessoa Builder. New Pessoa Builder. Certo? Então vamos criar aqui, ó. Pessoa
P é igual a B, ponto. Vamos lá. Criar senhor chamado... um outro nome aí. Dirceu. Nada, é um nome, né? Certo? Que é deputado, adicionando amigo antes. Note que aqui, ó, se eu quiser dar um get, eu não tenho essa opção. Certo? Get. Certo? Vamos ver aqui, ó. Ele tem que fazer aqui, ó. Esse tem que ser, ó, amigo excelentíssimo senhor Dirceu. Ok? Então salvo aqui. Já tá salvo. Rodo. Ó, que é isso, hein? O último teste aqui, ó. Só pra gente fechar. Vamos fazer aqui a reitora sábia. Aí não precisa ser amigo da onça. Certo? Então, criar senhora chamada, sei lá, Madalena, que é reitor, adicionando de grande sapiência eita, o que aconteceu? Ah, ficou ó, se eu errar aqui já quebra o meu esquema. Depois get. Então como é que vai ficar? Seria o magnífico a senhora Madalena de grande sapiência. Certo? Era só escrever string, né? Mas a gente fez um monte de classe aqui, ficou bacana. Tá certo? Então, a gente viu aqui, né? Vários padrões. Então, a gente viu, né? O hook method, que é usado aí no template method, né? A gente viu aí o strategy, a gente viu o composite, viu no object, viu o proxy e viu o builder sendo criado com interface fluente. A gente criando ali aquelas classes. Note que aqui, ó, olha quanta classe a gente criou. Certo? Pera aí, deixa eu fazer aqui o meu efeito especial. Certo? Veja quantas classes nós criamos. Certo? Mas aqui, ó, se você pegar o código, o cara só tem ciência de 2 classes, tá? Aqui, ó, quando ele faz isso, tem uma subclasse envolvida. Aqui ele está configurando strategy, né? Dependendo se ele chamar o outro, ele poderia estar colocando um composite ali no meio. Aqui ele está colocando proxy. Olha, e aí tinha um no object se ele não chamasse, né? Olha que estrutura complexa que a gente tem, tá? Sendo que, assim, a estrutura que ele monta é complexa, sendo que cada classe é extremamente simples, certo? Tenta criar essa lógica sem os padrões, para você ver que vai ficar uma parada bem grande, bem complicada de ser feita, né? Você vai ter que, né? O cara que guarda essas informações todas e tal, né? Aqui, obviamente, é um exemplo simples, né? É como se a gente estivesse executando uma lógica. Ele está só concatenando uma string, né? Mas poderia ser um pré-processamento, um pós-processamento, um login que você adiciona, né? E aí você vê que o cara que está usando isso tudo, ele não tem ciência nenhuma de que tem aquele monte de classe, e até mesmo ele não tem ciência nenhuma de que no builder ele tem ali umas classes internas que ele está utilizando meio que para marcar o estado da criação em que você está.
certo? Então é isso, muito obrigado por assistirem, né? Dá o like aí, tá? Certo?